Ok, irmãos, vamos para a nossa terceira aula na nossa matéria de análise do livro de Tiago. Na última aula, irmãos, nós estudamos a introdução ao livro de Tiago, certo? E o que eu creio que é importante que você se lembre da nossa última aula é as circunstâncias e a ocasião em que este livro foi escrito. Nós vimos inicialmente que o Tiago, autor dessa carta, é o Tiago, irmão de Jesus, que ele ocupava uma posição proeminente na igreja de Jerusalém e que ocorreram dois eventos que acabaram causando uma dispersão. Você teve a perseguição de Saulo em Atos capítulo 8 e a perseguição de Herodes em Atos capítulo 12. Essa perseguição, especialmente a de Herodes, fez com que muitos judeus saíssem de Jerusalém, muitos judeus cristãos. Além disso, havia sido profetizado que uma grande fome iria recair sobre a região da Palestina, certo? E o que estava acontecendo, então, pela data em que este livro foi escrito, é que eles estavam começando, ou já neste período de grande fome e pobreza na Palestina. Então você tem dois fatos aqui. Você tem a perseguição movida por Herodes, que causou a dispersão e a necessidade então de Tiago correspondesse com eles, e você tem aquela grande fome, certo? Então, o que estava acontecendo? As pessoas, os judeus cristãos de diversas regiões da Palestina que haviam saído de Jerusalém, eles não estavam agindo com a maturidade devida diante daqueles fatos. Então a maturidade é um grande tema no livro de Tiago. Não apenas a maturidade para lidar com as situações, como também a maturidade nos relacionamentos dentro da comunidade. Você tinha ali, por exemplo, os problemas, ou especialmente o problema dos ricos com os mais pobres. Uma má compreensão da fé, um mau uso da língua, o orgulho indevido, a maledicência, a autoconfiança. Então havia ali uma série de problemas oriundos dessa imaturidade, da falta de maturidade cristã. Por isso eu disse para vocês que o tema que vai nortear a nossa análise do livro de Tiago é o cristão maduro e a fé operante, certo? Ou seja, nós vamos ver o que o livro de Tiago ensina a respeito de como você se torna um crente maduro para ter uma fé operante. Nessa aula nós vamos iniciar o capítulo 1 do livro de Tiago. Especialmente agora nós vamos analisar dos versículos 1 até o 11, ok? Então vamos lá. Bem, irmãos, então você tem aí na sua tela o esboço da sessão. Então lembre-se que na nossa aula passada, na verdade, na nossa apresentação, eu disse a vocês que os três assuntos que nós sempre, na verdade, os três formas de analisar o texto, sempre seria o esboço da sessão, o significado original, ou seja, a análise do texto, e depois nós iríamos fazer algumas aplicações. Então é assim que nós vamos seguir a partir de agora, certo? Então aí está o esboço da sessão que nós vamos estudar agora, certo? Ou parte da sessão que nós vamos estudar agora. Então você tem, em primeiro lugar, a saudação, no capítulo 1, versículo 1. Depois você tem a primeira grande sessão, é a segunda sessão do livro de Tiago, depois da saudação, mas é primeiro grande bloco do livro de Tiago, que é a respeito da maturidade cristã, construindo a maturidade cristã, do capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 1, versículo 27. Então essa sessão é uma sessão que lida bastante com a maturidade cristã, certo? Com o desenvolvimento de um caráter, de uma religião, de uma postura correta. É um capítulo onde existe mais ênfase na pessoa, ou seja, no caráter do próprio cristão.
A terceira sessão do livro de Tiago vai falar mais agora a respeito da comunidade, certo? Da maturidade cristã dentro da comunidade. Então, 3 questões, 3 assuntos são tratados nessa sessão de número 2. Primeiro, provações e tentações, capítulo 1, dos versículos 2 até o 11, certo? Então, aqui nós vamos tratar a respeito das provações e tentações dentro do contexto da maturidade cristã. Depois, capítulo 1, de 12 a 18, a cobiça. E então, capítulo 1, de 19 a 27, a verdadeira religião. Então, esses 3 assuntos são abordados para se construir a maturidade cristã. Nessa aula de agora, nós veremos aqui este ponto A, que lida com as provações e tentações, além, é claro, da saudação, ok? Então vamos lá avançar aqui. Então veja aí na sua tela o texto que nós vamos começar a analisar. Então o livro de Tiago começa com a saudação, no capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Irmãos, algo que eu não comentei com vocês na nossa introdução foi a questão da literatura do livro de Tiago. É muito claro que o livro de Tiago é uma epístola, só que ela é uma epístola que não segue os padrões tradicionais da época, por isso que eu não analisei essa questão. Diferentemente das cartas paulinas. As cartas paulinas seguem bastante os padrões epistolares da época. A carta de Tiago não. A carta de Tiago ela é parecida, por exemplo, com a carta aos Hebreus. Qual é a semelhança aqui? Você tem uma saudação muito breve e o começo, então, do ensino. Você não tem aqui todo aquele fator de uma oração, de uma saudação inicial, certo? Não. Simplesmente é identificado o escritor, nós não temos com clareza quem são os destinatários e uma breve saudação, ok? E então a carta de Tiago, irmãos, ela se parece mais com uma homília, com uma pregação, do que mesmo com uma carta. Você vai notar que, diferentemente das cartas paulinas, a carta de Tiago ela parece bastante com um sermão pregado ou uma coletânea de sermões em vários assuntos, ok? E na saudação, o que é importante destacar aqui, certo? São 2 aspectos. O primeiro é a identificação de Tiago como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que na aula passada eu disse a vocês que Tiago ele era um judeu e bastante apegado ainda às tradições judaicas. Então, quando você lê o livro de Tiago, muitas das suas informações você precisa pegar no Antigo Testamento, visto que Tiago foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Então você não pode, por exemplo, interpretar a palavrinha servo aqui à luz de todo o que o Novo Testamento vai ensinar sobre o que é ser um servo de Deus, especialmente na teologia do apóstolo Paulo. Então, quando você lê aqui servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, logo você remete-se ao Antigo Testamento, às figuras do Antigo Testamento dos servos, ok? Então, para o Antigo Testamento, um servo de Deus é alguém que possui uma autoridade concedida por Deus, mas em humilhação, em humildade. Isso é bastante evidente no caso do servo sofredor, lá na segunda metade do livro de Isaías, certo? É alguém, por exemplo, como a nação de Israel, ou o Senhor Jesus Cristo, o Messias,
ele é um servo de Deus, ele é comissionado por Deus, mas ele faz isso de maneira humilde. Então Tiago, ele diz aqui que ele é um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então você vê que Tiago não tem nenhuma preocupação em igualar a autoridade de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não havia nenhum problema na igreja primitiva em aceitar a equidade de autoridades entre Deus e o Senhor Jesus Cristo. Então ele é um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E o segundo aspecto da saudação é que ela foi dirigida às 12 tribos que se encontram na dispersão. Irmãos, muitos têm sugerido, na verdade não muitos, mas alguns têm sugerido que você tem que interpretar isso figuradamente. As 12 tribos se referindo à igreja, certo? A todos os crentes, judeus e gentios. Só que você tem aqui informações históricas, como o fato da dispersão. Então, a dispersão era uma dispersão de quem? Uma dispersão de judeus, segundo Atos capítulo 12. Então, a expressão 12 tribos aqui, claramente se refere a judeus. Então, o livro de Tiago foi escrito a judeus que haviam sido expulsos da igreja de Jerusalém, ou da cidade de Jerusalém, certo? Então, essa é a saudação. Agora, nós vamos ver aqui o início daquela segunda sessão a respeito da maturidade. E a primeira questão tratada por Tiago a respeito da maturidade é a questão das provações e tentações, que vai do capítulo 1, versículos de 2 a 11. Tiago aqui, irmãos, ele vai mostrar a importância de você saber enxergar corretamente as circunstâncias adversas que acontecem na sua vida. Então, Tiago, ele vai começar aqui a sua carta nos introduzindo aos 3 principais temas da sua carta. Quais são? As provações e tentações. Em segundo lugar, a sabedoria e a riqueza. Estes 3 temas serão tratados praticamente em todo o restante da carta. Como saber lidar com as dificuldades, como ter sabedoria ou praticar a sabedoria e como lidar com a riqueza e a pobreza. Então ele começa nos dando uma perspectiva própria a respeito das dificuldades. Depois ele vai falar do papel da oração para adquirir a sabedoria. E depois, então, ele vai falar a respeito do relacionamento dos ricos para com os mais pobres. Ou, na verdade, a correta perspectiva da pobreza e da riqueza, certo? Então, o ponto aqui é Tiago vai começar nos dando uma correta perspectiva, tanto das provações, quanto da sabedoria, quanto das circunstâncias de riqueza e de pobreza. Então, qual é a visão que Tiago quer que nós tenhamos a respeito das provações? Veja que ele começa o versículo 2 dizendo: meus irmãos. Provavelmente aqui já não mais utilizando a palavra irmão no sentido étnico, mas mais do que isso, no sentido étnico e espiritual, irmãos em Cristo. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. 2 pontos aqui em relação a este versículo. Em primeiro lugar, que ele já começa modificando a nossa perspectiva entre considerar as provações como algo que trazem tristezas e abatimento
e considerar as provações como algo que nos traz alegria. Então ele diz aqui, considere como pura alegria, considere como grande alegria o passardes por várias provações. Tiago quer, irmãos, que a gente entenda que se a gente olha para a situação difícil, não meramente à luz do problema imediato, mas no resultado que este problema resulta, isso deve nos causar alegria. Qual é o ponto aqui dos versículos 2 a 4? Que você não deve encarar as provações à luz do problema que ela traz agora, mas à luz dos resultados que elas podem realizar nas suas vidas. Quando você muda essa perspectiva, você se alegra em passar por provações. Por exemplo, imagine que você está tendo um problema financeiro, certo? Ao invés de você, por exemplo, você perdeu o seu emprego. Ao invés de você encarar isso simplesmente na perspectiva de que você perdeu o emprego, que você não tem como se sustentar, que a sua situação está difícil, olhe por outro ângulo. Olhe como aquilo pode contribuir com o seu caráter. Olhe como aquilo pode contribuir com a sua fé. E é por isso que ele diz, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E um segundo ponto que eu quero fazer aqui no versículo 2, irmãos, é que a expressãozinha aqui, passardes por várias provações, ela tem a ideia, esse passardes, ela é passiva. Então a ideia é que você encara uma provação que você não planejou ou que você não esperava. Isso é importante de ser dito para que não exista em nós aquele espírito mártir, aquela ideia de procurar provações ou de gostar das provações. Não é isso que Tiago está dizendo. Tiago não está dizendo para você sentir prazer nas provações a ponto de você gostar de passar por elas. Não. O que Tiago está querendo é que a gente saiba encarar corretamente uma provação que está passando. Que essa provação não nos cause desânimo na fé, mas alegria na fé. E pelo que nós temos visto, irmãos, provavelmente as provações imediatas que estavam sendo endereçadas eram as questões da pobreza, certo? Mas obviamente que isso se aplica em todas as áreas onde nós podemos ser provados, ok? Como, por exemplo, em doenças, em perseguições, em dificuldades de escolhas morais, ou em experiências trágicas, em experiências tristes com acidentes, doenças e essas questões. Então, o que Tiago agora vai dizer aqui no versículo 3? Ele agora, irmãos, vai nos ensinar que tipo de resultado é esse que a provação produz. Ele diz que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. 2 pontos, mais uma vez, para se notar nesse versículo. Em primeiro lugar, irmãos, é importante que a gente olhe as dificuldades como provas. E isso tem ampla ligação com o Antigo Testamento. Por quê? Porque é importante que a gente saiba que Deus nos prova. Que Deus é quem nos faz passar por provações. Geralmente por causa de disciplina, certo? Como nós vamos ver mais para frente ali no capítulo 5 e até mesmo aqui no capítulo 1. Então note que a provação
é o oferecimento de um teste, o oferecimento de uma prova. E essa provação é uma provação de quê? O que se está querendo provar? Se está querendo provar a fé. Então, o que é provar a fé? A palavra fé, irmãos, no livro de Tiago, ela sempre tem a conotação de compromisso pessoal com Deus. Então, Deus deseja provar ou testar ou mesmo aperfeiçoar, é essa a ideia de você crivar, de você trabalhar a nossa fé. Uma boa ilustração disso é a ilustração da academia. Existe uma frase daqueles que malham, certo? Que é a seguinte: no gain, no pain. O que é no gain, no pain? Na verdade é o contrário, no pain, no gain, certo? Então, sem sofrimento não há ganho. A ideia é que, se você está achando um peso leve, isso não vai trazer ganho muscular. Você precisa aumentar o peso para que o seu ganho muscular aumente. A mesma coisa é na vida cristã, certo, irmãos? Cristãos que sofrem pouco, que lutam pouco contra o seu pecado, que lutam pouco em relação à sua fidelidade com Deus, cristãos que têm uma vida muito fácil de ser vivida, são pessoas que a sua fé ainda não está tão desenvolvida. O seu compromisso com Deus não está tão desenvolvido. Pois quanto mais maduro nós somos na fé, mais nós sofremos com a presença do pecado, mais nós sofremos em manter a fidelidade de Deus neste mundo caído, mais nós sofremos em continuar firme com Deus. Você vê, por exemplo, isso no caso da tentação do Senhor Jesus Cristo. O compromisso do Senhor Jesus Cristo para com Deus foi certamente a maior tentação, a maior prova que o Senhor Jesus Cristo que um ser humano já passou na face da terra. Porque você tinha ali ofertas muito grandiosas sendo feitas para o Senhor Jesus Cristo. E havia um compromisso muito grande por parte do Senhor Jesus. Então, irmãos, a provação, ela é um teste para o nosso compromisso com Deus. É isso que Deus quer ver. O quanto nós estamos comprometidos com Ele. É isso que Ele quer, irmãos. Deus não quer, Deus não encara a provação de uma perspectiva negativa, como muitas músicas hoje querem colocar, que passar por provação é uma coisa negativa. Isso é errado, é o contrário disso. Passar por provações é algo positivo, pois isso está provando o meu compromisso com Deus. As dificuldades são os grandes momentos em que nós podemos avaliar o quanto nós estamos comprometidos com Deus. E é por isso que ele diz que uma vez que a provação é confirmada, ou seja, uma vez que você confirma que está em uma provação, isso produz perseverança. E o que é perseverança, irmãos? É a habilidade, certo? É a habilidade ou mesmo a virtude de se manter firme. É a atitude ou a mentalidade ou mesmo a virtude, certo? De você não desviar-se ou não desanimar. Então, uma vez que você está comprometido com Deus e uma vez que a dificuldade vem e você não desanima, isso causa perseverança. Isso causa perseverança para passar pela tribulação
sem desanimar, certo? Perseverança, irmãos, é uma virtude dos heróis, ok? Então, se você notar, tanto no Antigo Testamento, os heróis da fé, quanto no cinema, sempre a perseverança é uma marca dos heróis. Abraão perseverou, Moisés perseverou. Você tem a história de José do Egito, que foi um grande exemplo de perseverança. Jó, um grande exemplo de perseverança. E você vai para o cinema, a mesma coisa. Pegue qualquer filme de super-herói, nenhum deles passa por ou deixa de passar por dificuldades. Sempre é exibida a perseverança do herói. Então você tem, por exemplo, o Homem de Ferro, o Batman, o Superman, todos estes. Os filmes mostram que existe um momento em que a dificuldade vem, ele até pensa em desanimar, mas decide perseverar. Então esse é o ponto. O cristão maduro, ele é alguém que persevera. Uma marca de maturidade cristã é a perseverança diante das dificuldades. Só que a perseverança, irmãos, não é um fim em si mesmo. A perseverança, na verdade, é um meio. Um meio para quê? A perseverança deve ter ação completa. Para quê? Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Irmãos, perfeição na Bíblia não significa ausência de pecado, certo? A perfeição na palavra de Deus, ela remete-se a uma obediência, certo? A uma total obediência a Deus. Uma vez que você persevera, você se torna cada vez mais uma pessoa obediente. Este é o resultado da perseverança, é o aumento da obediência. E a obediência, irmãos, é o músculo do cristão. Quanto mais perseverante, mais obediente. Quanto mais provações, mais perseverança. E quanto mais perseverança, mais obediente. É essa a ideia. Quanto mais você vai para a academia, mais você pega peso. E quanto mais você pega peso, mais forte você fica. A mesma coisa. Quanto mais você se compromete com Deus, mais você é provado. E quanto mais você é provado e persevera, mais você cresce em sua obediência para com Deus, certo? Então, a perseverança serve para nos deixar perfeitos e íntegros, em nada deficientes, certo? Então, qual é a ideia aqui? Só comentando o finalzinho aqui do versículo 4. A palavra íntegro, irmãos, é a palavra completo. E a ideia aqui é que existe algo que não pode faltar. E isso se chama a perseverança. Então, o cristão que não tem perseverança, ele é alguém incompleto e deficiente, certo? A perseverança é aquilo que nos faz viver, andar, ter força. Então vamos comparar aqui, irmãos, a perseverança com músculos, como nós temos feito. Se você tem músculos fracos, você é uma pessoa deficiente. Então, se você tem atrofia nos músculos da perna, você vai ser deficiente, você não vai conseguir andar corretamente. Se você tem músculos dos braços muito fracos, você vai ser deficiente, você não vai conseguir pegar peso suficiente. Então, a perseverança é o músculo da vida cristã que evita que sejamos deficientes. Se você não é alguém perseverante, você não vai conseguir ser obediente. Por quê?
a obediência nos momentos bons é muito fácil, mas Deus requer de nós a mesma obediência que houve em Cristo, é diante da cruz. O Senhor Jesus Cristo diz: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Então a obediência é nos momentos difíceis. Então Deus quer que sejamos perfeitos obedientes e pessoas completas, pessoas sem deficiência. E para isso é necessário perseverança. A perseverança é o músculo que move o cristão nessa vida. Crente que não é perseverante, certo? O crente que não desenvolve a sua perseverança, ele acaba desanimando na sua fé. Ele acaba não sendo obediente e não sendo uma pessoa eficiente, mas um deficiente. Então, refazendo aqui. O crente que não é perseverante não será obediente. A obediência requer perseverança. Então, muitos crentes que se afastam de Deus, que andam em desobediência, fazem isso porque não souberam ser perseverantes no momento da tribulação. E por que não foram perseverantes no momento da tribulação? Porque não viram a tribulação como sendo um momento de perseverar. Viram a tribulação como sendo um momento de sofrer, um momento de chorar, um momento de desanimar. E o que Tiago quer é que nós encaremos as tribulações, as provações, como sendo momentos de perseverança. Porque uma vez que você desenvolve a sua perseverança, você desenvolve a sua obediência a Deus. Então, irmãos, vamos dar uma paradinha aqui. O plano era que nós víssemos até o versículo 11, mas foi muito importante, eu achei muito válido tudo isso que nós vimos aqui nestes 4 primeiros versículos de Tiago. Então, a próxima aula nós terminaremos a análise aqui dos versículos de 5 a 11, ok? Então, a gente fica por aqui para na próxima aula, então, a gente avançar nesse texto. Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula.